Eu me chamo Roberto, eu faço uma live toda quarta-feira às 20 horas. É uma live de 30 minutos, onde, bem objetivamente, você pode acessar o campo mental ou o campo espiritual. Nas minhas lives eu tenho como background, como experiência, as leis universais. As leis universais são leis herméticas e elas não são disponíveis para quem não acesse a uma escola hermética. Eu estudei durante muito tempo, aproximadamente 20 anos, as leis universais e agora, toda quarta-feira, eu trago aqui um tema para poder te explicar como ocorre esse mundo paralelo. No plano universal, você vai entender que nós vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. O tema da live de hoje, então, é o plano espiritual. Como acessar o plano espiritual? São 4 lives em seguida. Semana passada eu falei sobre o despertar espiritual. Hoje eu vou te explicar como acessar e semana que vem eu vou falar sobre conexões. Eu quero aqui agradecer a Dedé, a Vivian, Janice lá de Florianópolis, Tersália, o Mick Mário. Obrigado aí todo mundo pela audiência. E hoje aqui eu vou estar falando então como acessar o plano espiritual. Aproveita, aperta essa setinha aí do lado e já começa a chamar os seus amigos, as pessoas que precisam ouvir essa live de hoje. Como acessar o plano espiritual. Vamos aquecer aqui. Semana passada eu te falei como despertar para o mundo, o plano espiritual. Para despertar, então, você tem que estar já numa caminhada do mundo físico para o plano espiritual. E no meio dessa caminhada, então, vão ocorrer algumas dúvidas, algumas inseguranças, alguns questionamentos. E eu falei para você, então, que você precisaria passar por um processo de limpeza. Limpeza de emoções, limpezas de atitudes. Somente com essas limpezas é que então você já estaria dando o primeiro passo para a maturidade espiritual. Então você vai lembrar, maturidade espiritual é quando você deixa de se importar com os outros. Maturidade espiritual é quando você se preocupa com você e daí vem surgindo o despertar junto com a maturidade. Então se você tiver dúvida de como obter o despertar espiritual, você volta lá na live da semana passada. Hoje eu vou contar para você como acessar. Bom, eu te falei então que o meu background são as leis universais. Eu vou ler aqui para você o que essas leis universais, o que elas dizem sobre o despertar. A primeira lei, então, que é o princípio do mentalismo, ele fala assim: o todo é mental, o universo é mental. Você só chega ao universo através do mental. Guarda essa frase aí. A segunda lei é o princípio da correspondência. Ela fala assim: tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Ainda na lei do princípio da correspondência, ele fala assim: vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. A mudança é a frequência, a vibração. Ou seja, você pode então viver, você pode transitar nos 3 planos ao mesmo tempo. Olha que dica boa aí. Então, você pode viver no plano físico e no plano espiritual ao mesmo tempo. Depois vem o princípio da vibração. O princípio da vibração, ele fala assim: você precisa ajustar a tua frequência, a tua vibração, para viver então conscientemente nesses planos. A polaridade, ela fala o seguinte, que você pode viver nos 2 planos ao mesmo tempo, só que você tem que fazer a opção pela linha do meio. O ritmo, ele dá a compensação para a linha do meio. E na causa e efeito diz que você é um merecedor de tudo isso. Diz que se você conseguir programar hoje, você vai ser um merecedor amanhã. A última lei universal é o princípio do gênero. O gênero está em tudo, né? A fusão, a união, o equilíbrio do gênero masculino com o gênero feminino é que vai dar, então, o gênero mental. E através do gênero mental você tem o processo de criar, procriar, né? Gênero é o processo de criar, procriar. Mental, então, é através da mente. Bom, usando então todas essas filosofias das leis universais, das 7 leis universais,
eu te trago aqui, eu quero deixar uma boa noite aqui para a Jussara, para a Nalu, para o Nelson, Lucia Amparo, lá de Santos, Meire, nossa aluna de Reiki, obrigado aí por todo mundo por estar junto. Eu estou começando agora, nesse minuto, a falar, então eu vou deixar aqui 4 dicas de como acessar o plano espiritual. Vou começar agora. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso daí, aperta essa setinha, esse botãozinho aí do lado. Bom, primeiro você precisa saber o seguinte: o seu cérebro está conectado com o plano físico. Tudo que você conhece do plano espiritual foi o homem que te ensinou, é o que você tem no teu cérebro. Então não vale, porque senão você vai pensar que conhece o que tem no plano espiritual pelo ensinamento do homem. Tá errado, tá muito longe, né? Então não é indo na igreja que você chega no plano espiritual. Não é dando uma esmola no semáforo que você chega no plano espiritual. Tudo isso é um conceito do homem, não é um conceito do plano universal. Então, você precisa entender que você precisa mudar algumas crenças na sua mente. A primeira coisa que você tem que fazer para acessar o plano espiritual é ajustar o teu mental para o mental do plano espiritual. Olha só, segundo as leis universais, o universo foi criado através de um processo mental. Então você tem que entrar nesse campo de energia do todo, no campo de energia do Criador, no campo de energia do plano espiritual. E tudo isso só faz através do mental. Ou você entra no plano espiritual mudando o teu conceito de mente, ou você precisa ter algum convite, né? Você não consegue chegar no plano espiritual porque você não conhece o caminho. Você precisa de um convite de alguém. Ou seja, se algum espírito te chamar para ir através do plano espiritual, obviamente você também vai conhecer esse caminho desconhecido que você não conhece. Então sobram 2 opções apenas. Ou você muda o teu mental para entrar na frequência do plano mental, que é o plano de criação, o plano do todo, ou você precisa ter um convite, porque você não conhece o caminho para chegar no plano espiritual. Eu separei aqui 4 dicas, então, para você começar a pensar nesse tema. Se você já usa alguma dessas sequências, algum desses caminhos. Bom, eu vou começar pelaquela que você mais conhece, que eu sempre falo aqui. É se conectar no plano espiritual através do teu mental. Nesse caso é o seguinte: você precisa descolar, se livrar de algumas crenças que você tem, que você acredita do plano físico, que o homem te ensinou, e começar a ter novas referências. Mas isso só acontece, essas novas referências, quando você fizer uma limpeza das tuas emoções. Nós vimos a semana passada que as limpezas das emoções e dos sentimentos, elas vão te dar uma nova crença, uma nova realidade. A partir daí você consegue ter novos pensamentos e começa a ajustar o teu campo mental para o plano mental do todo. Então, se você quiser acessar o plano mental através do seu raciocínio, através do seu lado lógico, você tem que mudar as suas crenças. E as suas crenças, elas vão mudar através de uma limpeza de sentimentos e emoções, que é isso que você veio fazer aqui na Terra. Então, se você tiver dúvida de como você faz a limpeza dos seus sentimentos e emoções, volta lá na live da semana passada que eu só falei desse tema. Bom, ficou aí a primeira dica de como acessar o plano espiritual. Fazer uma faxina no teu mental, se livrar de algumas crenças, se libertar de alguns conceitos, então, de emoções e pensamentos, fez essa faxina, né? Melhora a tua visão, que é míope, você tem uma miopia espiritual, porque você só conhece aquilo que o homem te ensinou, e a partir daí, então, você consegue acessar, você consegue ter contato, então, com o plano superior. Mas se tudo isso é difícil, e se você acha que não consegue, vai aí a segunda dica para acessar o plano espiritual. Você também pode chegar no espiritual através do desenvolvimento do coração. Por quê? Você já sabe que nós temos uma energia no coração. E você sabe mais ainda que no coração há uma centelha, que é um contato com o Criador, com o todo. A tua conexão
entre a Terra e o plano espiritual, ela não se dá pelo cérebro, ela se dá pelo coração. Então você pode desenvolver esse conceito, né, de amor através do coração, amor e perdão, para começar então a fazer uma conexão com o plano espiritual. Talvez esse seja um caminho mais devocional, né? Talvez pela energia do coração, você comece a perdoar, você comece a não ver maldade, você comece a ajudar os outros, mas é um caminho para você se libertar também das suas emoções e sentimentos, né? Por caridade. Só que isso tem que ser autêntico, porque você tem que fazer do amor do coração virar um amor incondicional. Então, você começa a eliminar essas emoções do plano físico, as emoções da dualidade, e através, então, desse processo, nós chamamos de ponto no coração. O teu coração está preparado para fazer a conexão, a Cabala chama de ponto no coração. É quando o coração tem o domínio acima do cérebro. Hoje você é um ser racional, todas as suas ações, elas são dadas, são ditas pelo teu modo de pensar, pelo cérebro. Quando o coração dominar o teu modo de pensar, a Cabala chama de ponto no coração. Você chegou no ponto de mutação. E aí também você consegue ter uma conexão. Guarda essa segunda dica aí que daqui a pouco eu volto nela. Mas se você acha que mesmo assim ser altruísta, fazer o bem, mas com amor incondicional é muito difícil, vai aí a terceira dica então de como acessar o plano espiritual. Olha, essa terceira dica é uma lógica. Se você quer desenvolver o teu espírito e se você quer acessar o plano espiritual, isso não pode ser no mundo físico. Não pode ser no momento que você racionalmente está fazendo algo. Se o espírito tem que desenvolver, o espírito tem que sair do corpo e estudar, sair do corpo e aprender. Nós estamos falando de evolução espiritual, de acessar o plano espiritual. Confere aqui comigo. Você, em matéria, não consegue chegar ao plano espiritual. Se você quer acessar o plano espiritual, você só consegue acessar pelo espírito. Mas é muito lógico, se o espírito sair do teu corpo, você morre. Então, não dá para ter essa sabedoria de chegar no plano espiritual pelo espírito enquanto você está encarnado, certo? Errado. Você pode fazer isso no teu momento de sono. No teu momento de sono, quando o teu corpo físico descansa, abaixo de 8 Hz batimento do cérebro, né? Aquele 0 Hz você está morto. Mais de 2 a 4 Hz é aquele processo que você está em coma. De 8 a 4 Hz, o seu coração está batendo tão pouquinho que ele precisa de pouca energia para ficar vivo. Então é a hora que o teu espírito sai do corpo. Se você conseguir bater um papinho com o teu anjo da guarda, com o teu mentor e falar assim, nessa saída do corpo, você pode me levar para o plano espiritual, tá aí a terceira dica então. Você vai conseguir chegar ao plano espiritual, porém não de uma forma consciente. Aí, de novo, você vai ter que bater um papinho com o teu mentor para que você se lembre no dia seguinte o que você foi fazer lá no plano superior, as lições que você aprendeu. Então fica aí a dica. Para você ter acesso ao plano espiritual, o teu espírito tem que ter um desenvolvimento espiritual, que não é a evolução do plano físico. No teu dia a dia você está evoluindo o teu corpo físico. Você quer evoluir o espírito. Você só evolui o espírito quando ele, então, sai do corpo. Não dá para evoluir o espírito ele estando encarnado dentro do teu corpo. Olha aí, entrou aqui a Nice, nossa aluna de yoga, a Mari, obrigado aí pela audiência. Adriana fez curso de leis universais aqui com a gente. Luciana, Karina, muito obrigado, Karina. Estuda lá no Laércio Fonseca junto com a gente aqui. O Vitor, Celes, Valéria, Angélica, Ana Lu de Portugal. Obrigado, Ana Lu. Obrigado aí pela audiência. Eu estou falando aqui sobre como acessar o plano espiritual. Eu dei a terceira dica aqui, então, que é um caminho através da evolução do espírito. Mas se mesmo assim ainda está difícil, se você não consegue mudar o teu plano mental, não consegue evoluir pelo coração, não consegue fazer as saídas fora do corpo programada, vou deixar então uma quarta dica aqui para você
acessar o plano espiritual. Essa dica é um pouquinho mais fácil, então. Se você é espírito, e o teu espírito tem que estar bem equilibrado, então nós estamos falando aqui do Ki, do Chi, do Prana. Nós estamos falando da tua energia vital. Se a tua energia vital, ela vibrar na frequência do plano mental, você chega no plano espiritual. Olha que dica fácil aí, as leis universais do Kaivalho. Então, para que a tua energia vital vibre na frequência do plano mental, porque acessando o plano mental você acessa o plano espiritual, você precisa ter um alinhamento energético, então, dos teus vórtices de luz, dos teus chakras. Então, você precisa ter uma prática diária para ter o alinhamento do teu campo energético. Esse alinhamento aí do teu campo energético, ele vai se dar através de um yoga, de uma meditação, de um tai chi, de uma aplicação de reiki. Se você tiver uma prática energética diária, você vai começar a vibrar na frequência do plano mental, né? Então você entra na frequência do plano mental e através da frequência do plano mental você consegue acessar o plano espiritual. Essa foi a quarta dica. Se você está chegando agora aqui nessa live, eu vou repetir daqui a pouquinho o que eu falei para você. Olha só a transformação, então, que você acessando o plano espiritual você vai ter na sua vida. Imagina que você vem para essa vida como um vaso vazio, que ele precisa de luz para sobreviver. Todo momento que você precisa de algo, né, precisa de comida, precisa de roupa, precisa de casa, precisa de família, você está enchendo o teu vaso com luz, mas você só está querendo para você. A partir do momento que esse teu vaso fica um pouquinho mais cheio de luz, o que acontece? Você já consegue entender que se tiver mais luz ainda, você fica melhor. Então você quer mais. Se você tinha um carro pequeno, você quer um carro grande. Se você morava numa casa pequena, você quer uma casa maior. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai querendo mais coisas. Até o ponto que você quer ter reconhecimento e recompensa e um pouquinho mais para frente você começa a questionar. Mas o que eu estou fazendo nessa vida, né? Por que eu vim para essa vida? Nesse momento, o teu vaso está cheio de luz. Nós estamos falando da energia do todo. Porém, você só consegue doar aquilo que transborda em toda a tua vida. Tudo que você faz para dar para os outros não é na totalidade de coração, porque ainda falta para você. Quando você acessa o plano espiritual e tem todos esses contatos, você já está preparado para dar aquilo que sobra. Então, o que eu quero explicar para você é que a chegada da tua conexão no plano espiritual faz com que você esteja bastante completa no sentido de poder doar sem receber. Esse é o sentido. Primeiro você quer só para você. E quando você está totalmente completa, você consegue doar porque você já está transbordando. Mas se você chegou agora nessa live, as minhas lives são de 30 minutos. Eu explico no ponto, bem direitinho aqui, o que as leis universais trazem desse conhecimento. Se você está chegando aqui agora, eu vou fazer uma recapitulação para que você entre aqui no clima. Primeiro eu falei para você dos conceitos das leis universais, que são 7, princípio do mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero masculino e feminino. Dentro dos conceitos das leis universais, eu fui trazendo como as leis universais dizem, elas explicam que você pode acessar o plano superior. E basicamente o resumo é assim, o todo é mental, o universo é mental. Você só chega no universo através do plano mental. Mas o teu plano mental está contaminado pelo homem. Então você precisa se livrar de algumas crenças, limpar emoções e sentimentos, ter novas referências e ajustar o teu mental, para que o teu mental se conecte com o espiritual, porque o plano espiritual ele é mental. Uma vez você fazendo isso daí, eu te explico que podemos viver nos 3 planos ao mesmo tempo. O plano físico, o plano mental e o plano espiritual. E de acordo com o princípio da vibração, você tem que ajustar a tua frequência para viver nos 3 planos ao mesmo tempo. Essa foi a introdução da aula de hoje, que nós podemos viver nos 3 planos ao mesmo tempo, mudando apenas a nossa vibração. Depois eu te contei que para que você tivesse acesso ao plano espiritual,
você tem que pensar de duas formas. Ou você chega através do teu mental, você ajusta o teu mental para a frequência do mental do espiritual, ou você tem que ter um convite. Se você não tiver o convite, você não sabe o caminho do plano espiritual. A semana que vem eu vou falar de conexões, como surgem as conexões para acessar o plano espiritual. E daí eu deixei aqui 4 dicas para que você possa praticar e chegar no plano espiritual. A primeira dica que eu dei é o processo de transmutação mental, onde você se livra de algumas crenças do mundo, da dualidade que o homem te ensinou, você faz uma faxina mental nos teus pensamentos e emoção, e você coloca novas referências, que é a de se conectar com um plano superior, o plano espiritual. E se você tem dúvida disso, você volta lá nas lives anteriores, como criar a minha realidade, né? Eu tenho um curso, eu tenho 20 vídeos gravados aí no YouTube, e você pode ir lá, entrar na playlist, você cria a sua realidade, que esse é o processo de transmutação mental. Foi a primeira dica que eu dei. A segunda dica que eu dei foi, você também pode acessar o plano espiritual pelo coração. O nosso coração é uma centelha divina, ele tem uma conexão com o todo. Mas para isso você também precisa se livrar de algumas emoções e sentimentos do mundo da polaridade, se dedicar para o perdão, para o amor incondicional, e aí também você consegue chegar no ponto de mutação, a Cabala chama de ponto no coração. E aí sim você consegue ter um acesso definitivo com o plano superior, você consegue ter essa conexão pelo amor incondicional do coração. Mas se isso é difícil, eu deixei uma terceira dica aqui para você. Você pode, então, pedir nas suas saídas do corpo à noite, quando você dorme, para que teu espírito chegue no plano espiritual e você consiga lembrar dos ensinamentos. Quero agradecer o Nelson, Gustavo Benfica, entrou agora também, Mislane, muito obrigado aí pela audiência. Eu estou no final dessa live explicando como acessar o plano espiritual. Você tem que entender que no teu dia a dia, quem evolui é o corpo. Não dá para evoluir o espírito. A evolução do espírito, ela só se dá no plano espiritual. Mas é muito fácil de evoluir o espírito à noite, na tua saída do corpo. Antes de dormir, você pede então para o seu anjinho da guarda, para o teu mentor, para que ele te leve para uma escola de aprendizagem, para que você conheça o plano espiritual, para que você tenha esse contato. E no dia seguinte você também pede para que você se lembre desse ensinamento. Eu deixei essa é a terceira dica para você acessar o plano espiritual. Então, chamamos de projeção astral ou saída do corpo, o processo do espírito sair do corpo. Lembra que o espírito só consegue sair do corpo abaixo da frequência de meditação. Meditação 8 Hz, ele sai fora do corpo ali entre 4 e 2 Hz. O batimento das ondas cerebrais, um pouco antes de você entrar em coma, né? Ele não pode sair no momento da sua morte, senão é a saída definitiva. É só um tempinho que o teu organismo fica nesse estado durante o teu sono. Ele fica só de 30 a 40 minutos, mas você pode pedir para o teu mentor antes de dormir, para que ele te leve para uma escola de sabedoria, para que ele te ensine o acesso, o caminho do plano espiritual, e peça também para você lembrar de tudo que você viu e aprendeu lá em cima. Essa é a terceira dica que eu deixei para você aqui de como acessar o plano espiritual. E a quarta é um equilíbrio energético através dos vórtices de energia, chamado de chakras. Você alinha a energia do teu corpo, mantém o teu corpo em equilíbrio. Mas é a energia do corpo sutil, não é a energia do corpo físico. Você tem que ter uma prática diária, um tai chi, um reiki, um kung fu, um yoga. Você tem que buscar uma prática de alinhamento energético. E aí sim, durante o teu processo de prática, durante o teu processo de meditação, com os teus centros energéticos alinhados, você consegue então ter acesso ao plano superior, ao plano espiritual. E quando você está pleno, você está satisfeito, você está transbordando, aí sim você consegue ajudar, você consegue transbordar a tua energia, doar. Eu chamo isso de completude, quando você está completo, chakras equilibrado. Olha só se você consegue, se conseguisse fazer os 4, hein? Olha só aonde você iria chegar. Mudar a tua energia mental, deixando de lado
sentimentos e emoções do mundo da polaridade que o homem te ensinou, andar na linha do meio, mudar as tuas referências do plano mental para conseguir acessar o plano mental do todo, foi a primeira dica. Melhorar um pouquinho o teu conceito de amor e perdão dentro do coração, foi a segunda dica que eu dei. Pedir para o teu mentor nas saídas fora do corpo à noite e lembrar das tuas saídas astrais, terceira dica que eu dei. E agora a quarta dica, o alinhamento então dos chakras, que são os centros energéticos. Se você conseguir fazer um disso daí, está ótimo. Mas se você conseguir ter mais de uma prática, eu tenho certeza que você vai aumentar e muito os seus contatos com o plano espiritual. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, entra aqui no meu Instagram, _IAM, clica na bio, tem um grupo de WhatsApp que chama Você Cria a Sua Realidade. Entra lá no grupo, faz aí a tua pergunta, eu posto todos os materiais sobre os temas das leis herméticas nesse grupo e eu passo todas as informações. Mas se você quiser saber bem mais do que isso, vem aqui e faz um curso comigo. Eu vou ter um curso de como acessar o plano mental, 2 sábados, 8 e 15 de maio, ele é presencial e ao vivo. E vou ter um curso de como acessar o plano espiritual, 22 e 29 de maio, também vai ser presencial e ao vivo. Quer acessar o plano mental? Entra no curso Você Cria a Sua Realidade. Quer acessar o plano espiritual? Psicologia da Alma, da evolução até a ascensão. São os cursos que eu dou. Se você tem dúvida, vai lá de novo, clica aí na bio do Instagram, _IAM, entra no grupo de WhatsApp, Você Cria a Sua Realidade, ou me manda um direct aqui. Faço uma live toda quarta-feira às 8 da noite, trazendo os princípios herméticos, as leis universais. Coloco aqui no seu dia a dia de uma forma muito tranquila. Uma live de 30 minutos para que você possa entender esses conceitos que só são ensinados em escolas de sabedorias. Se tiver dúvida, deixa a tua pergunta. Se quer fazer um curso, vai lá no Espaço IAM, eu vou te receber com o maior prazer. Eu quero te falar que o Espaço IAM, então, ele ensina somente técnicas de equilíbrio. Nós temos aula de yoga, meditação, reiki e ensinamentos universais. Nós ensinamos os alunos a terem os seus equilíbrios. Durante a pandemia, em menos de um ano, nós tivemos 220 alunos e esses alunos, eles conhecem muito bem os conceitos de equilíbrio energético e como acessar os planos mental e espiritual. Se você gostou de tudo isso daí, me procura o site, nós vamos te receber com o maior prazer. Eu volto na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem eu vou te contar como você terá essa conexão para o plano espiritual. Eu me chamo Roberto e quero agradecer o tempo sagrado dessa noite com vocês. Uma boa noite.